Escolha os temas corretamente. Antes eu falei sobre escolher o livro corretamente, as leituras, quais livros você vai ler corretamente. Agora estou falando de escolher os temas, e isso, óbvio, no início você não vai escolher tema. No início você vai ler o manual inteiro, no início você vai ler um curso, um tratado inteiro. Mas em algum momento você vai ter que escolher temas. Depois que o tempo começa a apertar, a prova do concurso é daqui a uma semana, já está advogando e começa a ter processos e tal. Depois que o tempo vai apertando, você vai ter que começar a escolher os temas, o que você vai ler em cada disciplina. Então, óbvio, de início tem que ler de tudo, mas depois você tem que dar atenção especial a determinados pontos. Por exemplo, para quem quer advogar, eu sugiro, entre as opções aqui, na execução penal. Óbvio, vai ler de tudo, mas em algum momento você não vai ficar revisando ou lendo novos livros sobre os órgãos da execução penal, por exemplo, aquela parte inicial. Você vai se aprofundar em progressão, em livramento, nos direitos, remissão, indulto, comutação, detração. Você vai estudar aquilo que vai aplicar mais na prática, que você vê com mais regularidade, com mais frequência na sua vida profissional. Então, óbvio, de início começa lendo tudo, mas em determinado momento você escolhe. E aí lê 5, 8, 10, quantos livros você conseguir ler sobre progressão, remissão, detração, livramento, enfim, esses temas da execução penal, os direitos da execução penal, falta grave também. Então esses temas mais repetitivos no seu trabalho, você tem que ler muito mais, escolher esses temas. Em direito penal, por exemplo, eu sugiro muito teoria do crime. Óbvio, tem que ler também extinção da punibilidade, lei penal no tempo, lei penal no espaço, princípios bastante, tem que ler a parte especial, uma coisa que muitos deixam de lado, tem que ler, tem que passar por um livro, pelo menos, de crimes contra a vida, crimes patrimoniais e por aí vai, crimes contra a administração pública, legislação penal especial, enfim, você tem que ler isso também. Mas em direito penal tem que focar em teoria do crime, teoria do delito. Você tem que saber muito sobre fato típico, ilicitude e culpabilidade, sobre as excludentes, enfim. Então tem que ter essa atenção especial nesse ponto, teoria do crime. Em processo penal, por exemplo, tem que saber muito sobre nulidades, se você for advogado. Tem que saber muito sobre nulidades, porque é uma parte que você tem que saber na cabeça. Tem que estudar quais são as nulidades possíveis. No plenário do júri, por exemplo, falar do silêncio, falar da decisão de pronúncia, falar da decisão do recurso sentido estrito que confirmou a pronúncia, falar sobre o uso de algemas, enfim, como pode acontecer uma nulidade na hora da quesitação, como pode acontecer uma nulidade na hora que o réu fala que vai ficar em silêncio e o Ministério Público continua perguntando. Isso você tem que saber. Como consignar aquela nulidade na ata da sessão do júri, como apelar depois, qual é o fundamento, nulidade posterior à decisão de pronúncia. Tudo isso você tem que ter fresco na cabeça. Nulidades na audiência, violação ao artigo 212, reconhecimento de pessoas, nulidade quanto ao cerceamento de defesa, você tem que saber bastante disso. Óbvio, em cada momento, se você estiver atuando no inquérito policial, terá que saber muito sobre inquérito, terá que saber muito sobre a possibilidade ou não de requerer diligências no inquérito, sobre o indiciamento, sobre o constrangimento ilegal, excesso de prazo em caso de prisão decretada no inquérito. Vai ter que saber bastante sobre isso. Mas há pontos que você tem que estudar mais que os outros. Infelizmente é assim que funciona, não, tem que dar atenção a tudo, mas mesmo dando atenção a tudo, em alguns momentos você vai dar mais atenção a outros temas, a temas especiais.